no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Tem informação que interessa muita gente nas cidades do interior do Ceará e da Grande Fortaleza. A medida provisória que cria o programa de serviço voluntário nos municípios avança, passa pela Câmara Federal e será votada pelo Senado. A medida beneficia prefeituras do Ceará que se articulam para a contratação de mão de obra. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória 1099/2022, que cria um programa de serviço civil voluntário remunerado por bolsas pagas pelos municípios e vinculado à realização de cursos pelos beneficiários. De acordo com o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, os municípios pagarão bolsas em razão da prestação de serviços em atividades consideradas pela cidade como de interesse público a jovens de 18 a 29 anos e a pessoas com 50 anos ou mais sem emprego formal há mais de 24 meses. O substitutivo da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, incluiu ainda como público-alvo as pessoas com deficiência. O texto da medida provisória estabelece prioridade dos beneficiários do Programa de Transferência de Renda Auxílio Brasil ou de outro que vier a substituí-lo e integrantes de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário já mobiliza os gestores em todo o Brasil. E no Ceará, a Associação dos Prefeitos, a Prece, construirá parcerias com entidades como o Sistema Fé Comércio para abertura de vagas, com remuneração no serviço público. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O programa, de acordo com essa medida provisória, jornalista Beto Almeida, terá a duração de 24 meses e estabelece ainda que poderá ser selecionada para o programa de serviço civil apenas uma pessoa por núcleo familiar. E essa pessoa deverá fazer um desses cursos a serem ofertados pelos municípios em parceria com essas entidades, por exemplo, do Sistema S. Além da bolsa, os selecionados contarão com seguro contra acidentes pessoais e vale transporte ou outra forma de transporte gratuito. A carga horária mínima dos contratados será de 12 horas para cada 30 dias de permanência no programa. É uma iniciativa, jornalista Beto Almeida, boa, que tem estímulo para a abertura de vagas nos municípios de trabalho para essas faixas etárias citadas pelo Carlos Alberto. Mas o texto também recebeu críticas da oposição, que considera que o programa cria relações precarizadas de trabalho. Mesmo assim, com a maioria dos votos, a Câmara Federal aprovou o projeto que agora será encaminhado para o Senado. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Pois é, Luzenor, a oposição, aí quando eu falo oposição, deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSB, do PV, da Rede, criticaram e continuam criticando muito esse texto da medida provisória, porque eles têm o seguinte argumento: é uma medida eleitoreira. É uma medida provisória com caráter exclusivo para puxar e angariar simpatia num ano eleitoral como esse que nós estamos tendo agora de 2022. Bom, não se pode negar que tem sim um aspecto de impacto junto à população, que é aquela, do Zenor, mais desassistida. Eles dizem o seguinte, que é uma precarização das condições de trabalho, porque as pessoas serão contratadas, do Zenor, sem carteira assinada, com uma bolsa que fica abaixo do salário mínimo e que principalmente não tem qualquer garantia trabalhista. Mas olha, o propósito do programa é exatamente qualificar pessoas que estão hoje desempregadas, principalmente nessa faixa etária dos 18 aos 29 anos e acima de 50 anos, e também foi incluído, Luzenor, os deficientes físicos. Ou seja, o propósito é exatamente qualificar essas pessoas para que elas tenham condições de, a partir daí,
ingressar no mercado de trabalho formal ou autônomo, mas de forma muito mais segura, a partir do conhecimento adquirido, de uma formação, qualificação profissional. Então o projeto, ele é bom. Se ele vem num ano eleitoral, ok, eu até concordo que há crítica nesse aspecto, porque significa dizer que ele vai sim trazer resultados. E um detalhe, essas pessoas geralmente, eles vão, a base de seleção dessas pessoas pelos municípios são aquelas que, por exemplo, recebem o BPC, o benefício de prestação continuada, são pessoas, por exemplo, que já recebem o antigo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, por exemplo, e inclusive, se ele passa a receber, por exemplo, o valor dessa bolsa do serviço voluntário, mais o que ele já recebe do Auxílio Brasil, não quer dizer que ele vai sair daquela lista e ficar fora, por exemplo, do Auxílio Brasil. Não, você vai ter que optar um ou outro. Então, para quem está desempregado, em condições do Zenô, sem qualquer perspectiva, então não vem me dizer que uma proposta dessa não é boa. Ela é boa, principalmente porque ela está atrelada à questão da formação profissional, ou seja, não é apenas a pessoa ir cumprir um serviço no município, ele vai ter que estar realizando e frequentando um curso de qualificação profissional. Isso é importante, porque depois de 1 ano, 2 anos que ele permanecer no programa, quando sair, ele vai sair com uma profissão. Então como é que você pode dizer que um programa desse não é bom, Luziano?